Há mais ou menos um ano atrás, nós estávamos terminando o ano de 2022, certo? A pergunta é, quantos aqui fizeram muitos projetos e planos para esse ano de 2023? Eu fiz naturalmente, como pastor e como pastor da igreja, como pai, e você com certeza fez. Agora me diz uma coisa, quantos projetos você conseguiu levar até o fim e se realizaram? Você teve projetos assim, que foram sucesso? Levante a mão então, isso. Agora mais uma pergunta. Há um ano atrás, mais ou menos, se preparando para o ano de 2023, quantos você fez projetos, planos que não se realizaram e que você fracassou neles? O que fazer quando nossos planos fracassam? Nós estamos terminando o ano de 2023 e eu quero meditar com você exatamente sobre isso. E quem nos ensina nessa noite é o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito, o maior dos teólogos que foi durante o tempo da igreja primitiva, aliás, de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos da igreja, portanto, alguém que pensou o cristianismo, a vida cristã, com estratégia e ao mesmo tempo com unção e presença do Espírito Santo. No entanto, ele teve projetos que fracassaram, projetos que não se realizaram. E eu quero convidar você, abra comigo sua Bíblia, em Romanos capítulo 15, versículos 20 a 29, e nós vamos ler estes versículos que dizem respeito a projetos da vida de Paulo que fracassaram. Mas qual foi a reação dele? Como ele concluiu, como ele encarou essa realidade? Isso nos ensina muito nesse final de ano e nos ensina muito para o ano que está para se vislumbrar daqui a alguns dias. Versículo 20, indo até o 29. Esforçando-me desse modo por pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreenderam os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas, agora não tendo já campo de atividades nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, porque espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta de benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Oremos. Senhor Deus, pedimos que a Tua palavra, quando pregada, profetizada, proclamada, venha trazer bom ânimo, venha trazer redimensionamento de vida, venha trazer vida para nós outros, todos aqui reunidos, e para aqueles, ó Deus, que estão acompanhando esta programação pelas redes sociais, que também, da mesma forma, sejam edificados em Ti, Senhor. Pedimos a Tua unção de uma forma especial sobre nossas mentes, corações, sentimentos, emoções e sobre nossos ouvidos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez
Você já viu o empresário ou o comerciante fazer planos, investimentos para uma determinada fase da vida e de repente, com os planos econômicos, com as mudanças tão rápidas da economia do país, aqueles planos fracassam. E aí vem a angústia. Alguns entram em depressão, a expectativa era muito alta. Talvez você já tenha visto aquela mãe planejar um futuro lúdico para a sua filha e, de repente, de um momento para o outro, ela tem outros planos, sai de casa e quando vê já está envolvida com outras tantas amizades e companhias que não eram aquelas sonhadas. E quando vê a filha, que tanto se esperava dela, está envolvida com drogas, com vícios, etc. Aí vem o choque, o pânico, os projetos de vida falharam. Já vi jovens estudarem dia e noite para o vestibular, e lutarem e sonharem com a faculdade. E por causa de alguns décimos de ponto, não conseguem passar. E vem a decepção. Já vi, talvez, e você também já viu, noivos planejarem o futuro do lar, com cada detalhe, planejar a casa, planejar os móveis, planejar quando vai ser o casamento, mas de repente por algum motivo, o casamento não acontece, e aí vem o ressentimento, vem a mágoa. Já vi um homem sonhar em ter o seu carro novo, seu automóvel novo. Ele nunca tinha andado num automóvel 0 quilômetros. E ele sonhou com esse dia, ele escolheu a cor, ele escolheu o modelo. E quando estava saindo da concessionária, no primeiro dia de uso, bateu e deu perda total naquele carro. E o carro não era assegurado. É o risco de tirar da concessionária sem o seguro. E aí vem o choque. Aí vem aquele peso de ter tomado um prejuízo da vida. Como que se alguém tirasse o tapete de debaixo dos pés. Talvez você já tenha tido projetos de vida fracassados. Talvez como pai, ou como esposo, ou como trabalhador, ou como profissional. Em algum momento você planejou, em algum momento você projetou a vida e aquilo não saiu conforme você queria. Quantas vezes no ministério isso acontece comigo? Os planos, os projetos. A questão não é fracassar ou ter sucesso. E a questão a que nós somos chamados hoje é como nós encaramos os projetos fracassados. Como nós encaramos aquilo que sonhamos para 2023 e que não se cumpriu exatamente do jeito que a gente imaginava. O que fazer com aquilo que projetamos em 2023 e não aconteceu. Ou aconteceu o inverso daquilo que nós planejamos. O texto que lemos é um projeto fracassado. Os versos que lemos é um planejamento que o apóstolo Paulo fez e que não se tornou realidade, ou apenas uma pequena parte dele e de uma outra forma diferente do que aquilo que ele havia planejado. Quando Paulo escreve esta epístola, ele já é um veterano. Quando Paulo escreve essa epístola, ele já trabalhou muito pelo reino de Deus, ele já ouviu muito a voz de Deus, ele já planejou muito a sua vida, ele já idealizou, ele conseguiu fazer grandes coisas para o reino de Deus. Mas quando ele está nesse momento da vida, ele faz um planejamento que não dá certo. Pois bem, ele tinha alguns planos nesses versículos que nós lemos. O primeiro plano era imediato, era a curto prazo, ir até Jerusalém, visitar os irmãos de Jerusalém e levar uma oferta, uma coleta dentre os irmãos para lá, de forma que os irmãos de Jerusalém fossem atendidos em algumas necessidades. O plano imediato. Ele tem um plano a médio prazo também. Depois de Jerusalém,
ir para Roma e visitar os irmãos de Roma. Ele nunca esteve em Roma, e aí ele quer ir para lá, ele quer visitar, ele quer conhecer os irmãos, ele quer, inclusive, marcar uma entrevista com o imperador de Roma, para anunciar o evangelho para a maior autoridade de então. Esse é o projeto a médio prazo. E o projeto a longo prazo do apóstolo Paulo é, depois de Roma, ir para a Espanha. A Espanha era considerado o confim do mundo, era chamado assim, confins do mundo. Acontece que nos confins do mundo existia essa terra de oportunidades, que era a Espanha. Uma terra onde não havia perseguição religiosa, uma terra onde o Império Romano não tinha chegado e não tinha colocado limites para pessoas servirem ou não ao Senhor. Era um lugar onde Paulo sonhava que lá na Espanha, nos confins do mundo, o evangelho será fértil, porque a terra lá é boa. Muita gente indo para a Espanha. Pois bem, os dois maiores sonhos de Paulo seriam anunciar o evangelho para o imperador de Roma e mudar-se para a Espanha e plantar a igreja e começar um grande projeto missionário na Espanha. E nenhum desses três projetos se cumpriu. Pelo menos não do jeito que Paulo planejou. As reações de Paulo, no entanto, nos ensinam como reagir aos nossos projetos de vida que falham, que fracassam. É interessante que Paulo está indo para Jerusalém, chegando perto de Jerusalém, ele é preso. Preso em Jerusalém, ele é levado como prisioneiro, agitador, como alguém que prega um novo Senhor, que não é um imperador, e é levado para Roma, mas levado como prisioneiro. E aí já não é o que ele planejou. E a Espanha, ele nunca chegou lá, porque em Roma ele foi julgado e morto, decapitado. E assim termina o ministério e a vida do apóstolo Paulo. Seu projeto fracassou. Uma primeira reação que você deve ter, que eu devo ter: não devemos nos entregar ao sentimento de autocomiseração. Mais tarde Paulo chegou a Roma. Ele chega a Roma como prisioneiro, não para reunir os cristãos, não para pregar, não para doutrinar a igreja, não para ter uma agenda lotada. Ele chega a Roma não para ter uma entrevista com o imperador. Ele chega a Roma como prisioneiro, e de lá ele vai, algum tempo depois, para o martírio. O local do grande sonho era agora o local da vergonha. O local do grande sonho do apóstolo Paulo é o lugar agora da desilusão. É o fim da linha do apóstolo. Paulo poderia amargar com a vida. Ele poderia dizer: coitado de mim. Ou ele poderia dizer: sou um falido ministerialmente. Ele poderia dizer: Deus nem me favoreceu naquilo que era para o próprio reino de Deus. Quão ruim eu sou. Eu planejando a obra de Deus, empolgado aqui, e Deus não deixa as coisas acontecerem do jeito que eu queria, o que eu gostaria. Ao contrário disso, ele enche o coração de certeza de dever cumprido. Veja comigo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 16 indo até o 18. Aqui ele fala de algumas situações também, onde projetos da sua vida são transformados, são modificados por Deus, projetos que seriam fracassados. E ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Aqui ele já está preso em Roma. Aqui ele está escrevendo as últimas letras, as últimas palavras dos seus escritos. Aqui ele está escrevendo a sua última epístola endereçada a Timóteo.
E aqui ele está dizendo, versículo 17, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo, preso em Roma, aguardando a sentença e dali a decapitação, ele diz essas palavras: o evangelho continuou sendo pregado. Deus permitiu tudo isso para que o evangelho fosse pregado. Eu quero te dizer uma coisa: alegre-se não com as suas realizações do ano de 2023, alegre-se com as realizações do evangelho. Não se alegre com orações que Deus atendeu apenas para você, olhando para o seu umbigo. Alegre-se com as orações atendidas pelo reino de Deus, pela obra de Deus. Como o apóstolo Paulo, não busque nenhuma glória para você, pelo contrário, alegre-se quando Jesus está sendo glorificado na sua igreja. É isso que devemos fazer, a glória de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Numa outra ocasião que o apóstolo Paulo estava preso, ele escreveu a epístola aos Filipenses. Dentre as 4 epístolas da prisão, uma é a de Filipenses. E ele diz o seguinte, que enquanto ele está preso, enquanto ele está algemado, a palavra de Deus está solta e as próprias prisões de Paulo estão contribuindo para que gente pregue o evangelho, para que outros líderes assumam a igreja na sua ausência e a obra de Deus continue. Não se entregue a esses sentimentos de autocomiseração, autocompaixão. Pelo contrário, quando você, ao invés de sentir pena de você buscar entender o que Deus está querendo falar com isso, você está no caminho certo e bíblico. Caminho certo e bíblico. O que é a autocomiseração? O que é a autocompaixão? É a compaixão às avessas. É o ego pela sua própria, a paixão pelo seu próprio ego. É o sofrimento de você por você mesmo. É a pena de si mesmo. É quando você, ao invés de sentir pena de um pai de família desempregado, sente pena de você mesmo, porque não teve o reajuste que deveria ter no final do ano ou que esperava ter. É quando você, ao invés de sentir compaixão de alguém que está canceroso, ou que está morrendo a cada dia, fica reclamando da dor de barriga que tem e que ninguém lhe dá atenção. Isso é autocompaixão. Isso é autocomiseração. E às vezes eu penso que nós, os crentes, somos mestres em ficar reclamando, lamuriando, quando os nossos projetos não acontecem, ou quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria. Se a Espanha não veio, se o evangelizar, o imperador de Roma não deu certo, não se entregue à lamúria, não se entregue à autocompaixão, não fique dizendo sou um coitado, não se entregue ao coitadismo, ao vitimismo. Se os seus projetos de 2023 fracassaram, erga-se, bata o pó, encare o 2024 com a glória de Deus sobre a sua vida. Precisamos olhar a vida diferente. Você terá um ano inteiro pela frente, então não reclame o que não deu certo nesse ano para você. Essa é a primeira reação do apóstolo Paulo. Ele consegue olhar tudo e dizer:
algum ganho o reino de Deus está tendo, algum ganho a obra de Deus está tendo. E ele não ficou olhando para ele mesmo. Segunda reação: seu projeto fracassou, redimensione os seus planos. Se o que era arrojado não veio, aceite com satisfação aquilo que é mais simples, aquilo que é mais modesto. Paulo não chegou a Roma como um pregador, como um preletor, como um conferencista. Ele chegou como prisioneiro. E como prisioneiro, ele fez muita coisa pelo evangelho. Como prisioneiro, ele fez muito mais do que muitos outros pregadores da época, soltos ou livres. Ele evangelizou os soldados da guarda pretoriana. A guarda pretoriana eram aqueles que eram treinados para um dia servirem na casa do imperador. Eram os melhores soldados do Império Romano. E Paulo não perdia a chance. Na prisão, ele evangelizava os guardas que estavam ali cuidando dele, porque eles faziam estágios cuidando de presos políticos, porque depois eles iriam ser promovidos para cuidar dos interesses mais próximos do imperador. E ele aproveitava e evangelizava. Se ficasse um guarda 2 horas de plantão, o apóstolo Paulo começava a pregar o evangelho. Se o guarda ficasse 6 horas de plantão cuidando de Paulo, ele teria que ouvir o evangelho por 6 horas. E gente assim, que foi para a casa do imperador, começou a levar o evangelho para lá. E o evangelho em Roma se tornou forte, por causa, um dos motivos, por causa da prisão de Paulo em Roma. Ele evangelizou os soldados da guarda pretoriana. Ele evangelizou algumas pessoas que iam visitá-lo na prisão. Ele edificou a fé dos cristãos da época. Ele escreveu epístolas, cartas que temos até hoje para edificar e orientar a igreja do Senhor, 2000 anos depois quase. Isso nos ensina que seu projeto maior fracassou. Comece a ver outras coisas menores que você pode transformá-las em bênção e pode redimensionar aquilo que não deu certo. A vida não acabou se você não conseguiu casar com um príncipe encantado dos seus sonhos. Talvez não apareça um príncipe com uma carruagem, como você sonhou, mas de repente Deus manda um servo de Deus temente a Ele num Fusca velho. E aí você vai dizer: oh, glória a Deus, vou redimensionar meus planos aqui, né? A vida não acabou se você perdeu um emprego que ganhava 18 mil reais, e aí entra em crise. Não, você pode redimensionar suas finanças, refazer suas contas, ir trabalhar de uma forma que você pode lutar pela vida com dignidade e se erguer aos poucos novamente. A vida não acabou se você não conseguiu esses dias alguém me falou assim, eu estou esperando, um moço disse assim, eu estou esperando para casar com uma moça que seja uma Ferrari. Passa essa outra tela aí, por favor. De repente você, aí entrou a Ferrari, o vermelho Ferrari. Aquele ronco enorme e aquele cavalinho da Ferrari, o símbolo da Ferrari. E aí, se você não consegue a Ferrari, olhe só, dá para redimensionar. Passa a outra tela agora. Viu? Tem o cavalinho e tem o vermelho da Ferrari. Como diz o gaúcho, tá bom barbaridade. Você é maior do que o seu projeto. Então, se o projeto fracassou, dê uma garibada, dê uma ajeitada e continue a vida. Continue a vida. Não se dê por fracassado.
Você é maior do que o seu ideal, é maior do que o seu plano. Erga a cabeça, não tenha medo de recomeços simples, não tenha medo, não se sinta inseguro por ter que repensar a vida, repensar a economia, repensar o trabalho. Não tenha medo de refazer alguma coisa em 2024, não tenha medo em reprogramar, não tenha medo em repensar. Projetos fracassaram, você pode redimensionar, você pode refazer a rota e continuar. Terceira orientação, terceira reação do apóstolo Paulo, e que também é a nossa: aceite a vontade de Deus como soberana. A vontade de Paulo era para o reino de Deus, era pregar o evangelho em Roma, era visitar os irmãos antes em Jerusalém, e era levar um projeto missionário para a Espanha. Parecia vontade de Deus, mas não era vontade de Deus. Dizem que se Paulo fosse para a Espanha, seu ministério não teria a amplitude que teve, e talvez não chegaria até nós da forma que chegou, ou no tempo que chegou. Paulo foi talhado por Deus para trabalhar, não em terras férteis, não em terras prósperas como a Espanha e livre para o evangelho. Paulo foi talhado por Deus para enfrentar as crises do Império Romano, para enfrentar prisões, para enfrentar tribunais. Paulo foi talhado por Deus para ter essa resistência às pressões psicológicas e físicas que ele recebia. A Espanha era um paraíso. O Império Romano, onde Paulo estava pregando, nos limites do Império, era o lugar mais difícil, mais árido. Se você vai plantar uma semente e tem a oportunidade de escolher a terra, você vai escolher a melhor terra, a terra mais fértil, vai escolher a planície, vai escolher o lugar onde os seus olhos se enchem e diz: aqui eu farei um bom plantio, e não os pedregais, os lugares difíceis, que não existe vida, que não existe vegetação. E Deus preparou Paulo para cá. Mas é interessante que tudo o que acontece na vida de Paulo tem reflexos para o futuro. Nem tudo que planejamos na vida vai acontecer, porque estamos na direção de Deus, e vai acontecer aquilo que está no projeto de Deus para nós. Você crê nisso? Você crê nisso para o ano de 2024? De que você precisa estar dentro dos projetos de Deus. E muitas vezes, os nossos projetos, os meus projetos, os seus projetos, não são do coração de Deus, apesar de parecerem muito legítimos. Se vivemos submissos a Deus, nós vamos ouvir o Espírito de Deus. Veja comigo Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, o que diz a palavra de Deus. Aqui Paulo está falando de outro projeto que ele tinha e Deus mudou. Ele diz, versículo 6, Atos 16, 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Por que que o Espírito não permitiu? Porque Paulo tinha planos, e Deus tinha outros planos. Versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo teve essa visão, ele foi para a Macedônia. A Macedônia foi o primeiro lugar da Europa onde Paulo pregou. Não foi na Espanha, como ele imaginava. Aí nasce o evangelho entre alguns povos daquela época. Depois dessa investida missionária de Paulo em Macedônia,
O Espírito de Jesus havia impedido de pregar na Bitínia, havia impedido de pregar na Ásia, e disse, agora vai à Macedônia. E ele prega na Macedônia. Da Macedônia nasce o modelo de igreja que hoje nós temos na Europa, que depois vem aos Estados Unidos, e que lá pelos anos 1800 e pouco chegam ao Brasil. Você está começando a fazer essa ponte imaginária, porque o Espírito Santo impediu aqui, o Evangelho se tornou mais fértil lá. Os planos de Deus eram outros para o apóstolo Paulo. Deus é como um jogador de xadrez, que prevê todas as jogadas até o final do jogo. E se quiser, ele também muda todo o jogo. E se quiser também ele vira o tabuleiro do jeito dele e faz as coisas da forma dele. Isso é soberania. Se você crê na soberania de Deus na sua vida, você sabe, os seus planos estarão debaixo da direção e da inspiração de Deus. E no final, tudo dá certo, porque a Bíblia diz em Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você aliás, veja bem, o texto não diz todas as coisas cooperam para todos. Todas as coisas cooperam para quem? Para aqueles que amam a Deus. Para quem mais? Aqueles que são chamados pelos seus desígnios, pelos seus propósitos, pelos seus decretos. É por isso que Isaías diz no capítulo 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus caminhos estão mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando estamos na direção de Deus, os projetos de todos nós vão estar sendo dirigidos por Deus, cuidados por Deus. Podemos até planejar e Deus pode mudar este planejamento. Podemos até ir numa direção e no meio do caminho Deus dizer, estou mudando a direção, porque são outros os planos. Querem ver uma coisa? Um jovem de 21 anos entrou para a faculdade. Esse jovem era bastante atrapalhado, faltava muito às aulas e alguns o chamavam de inútil. Sentia-se fracassado e teve algumas ocasiões que ele estava tão frustrado que ele achava melhor não ter nascido. Pois bem, o pai, preocupado, tirou o filho da faculdade, tentou ajudar o filho, colocou o menino para trabalhar de favor numa empresa de um amigo. Aquele jovem, então, foi trabalhar num emprego sem muita importância. E nesse emprego ele tinha muitas horas vagas, tinha bastante tempo, inclusive para pensar, para criar, numa mesinha que estava separada, sem muitas habilidades, mas com um tempo disponível, e sentindo-se fracassado em tudo que fazia, ele começou a pensar e pensar, escreveu uma das maiores teorias da física, talvez a maior, e se tornou conhecido no mundo inteiro. Esse jovem é Albert Einstein. Ele seria eternamente fracassado se não tivesse ganhado um emprego que ele não queria ganhar, para fazer algumas coisas que ele não gostaria de fazer, mas disso tudo ele sai do fracasso para o sucesso. Fracasso, dizem que, deveria ser o nosso professor e não o nosso coveiro. O fracasso pode ser o adiamento e não a derrota. Talvez ao longo de 2023 tivemos planos ou projetos que fracassaram.
E Deus está nesta noite nos dando algumas orientações. Deus está nos dizendo: não se entregue ao sentimento de autocomiseração. Redimensione os seus planos e aceite a minha vontade, diz Deus, como soberana para a sua vida. Amém?